Investir em marketing digital não é uma opção para as empresas, é uma necessidade. A pandemia deixou isto muito bem claro para aqueles que ainda tinham alguma dúvida. Para onde quer que olhamos, se tem uma pessoa, com ela tem um celular. Concorrer com outras empresas e aparecer diante dos olhos de quem navega na internet é um grande desafio. Este é o tema do nosso Câmara Debate de hoje. Para este debate, eu tenho a alegria mais uma vez de dividir a bancada aqui com o jornalista Henrique Santos. E por videoconferência, nós estamos recebendo aqui o Bruno Santiago, que é especialista em marketing digital. Seja muito bem-vindo, Bruno, Henrique. É bom ter vocês aqui conosco. Ô Bruno, ainda há resistência quanto à relevância do marketing digital para as empresas? Olá, Fernando. Olá, Henrique. Primeiro quero agradecer pela oportunidade. Obrigado à TV Câmara pelo convite. Espero poder contribuir com empreendedores aqui da nossa cidade de São José, com algumas dicas e compartilhamento de informações. Sobre a relevância do marketing digital, sim, ainda muita gente tem um pé atrás se deve investir ou não em marketing digital. E também é preciso deixar claro primeiro, Fernando e Henrique, o que é marketing digital. Quero começar minha fala com isso. Então, o marketing digital é um conjunto de táticas que pessoas ou empresas e profissionais liberais usam para atingir seus objetivos. Existem vários canais que podem ser utilizados para que as pessoas, as empresas atinjam esses objetivos. Aí eu estou falando de site, redes sociais, e-mail marketing, anúncios, a gente chama isso de canais. Então, as empresas, os profissionais podem usar esses canais para atingir objetivos que podem ser desde aumentar vendas ou deixar a minha marca mais conhecida, depende do seu objetivo. E por que muita gente tem esse pé atrás de investir ou não em marketing? Primeiro, alguns já investiram e não tiveram resultado. Então, poxa, Bruno, eu já fiz anúncio lá no Instagram e não consegui nenhum cliente. Ou então, Bruno, já investi no Google e também não consegui nenhum cliente, não converti nada em vendas. Então, sim, por isso que essas pessoas têm essa desconfiança. Mas é preciso de um apoio profissional. Quando a gente está na área da saúde, a gente busca um médico. Se a gente vai para outra área, a gente sempre busca um profissional. No marketing não é diferente. A gente deve procurar um profissional, pelo menos para compartilhar, entender um pouco mais desse conteúdo e, vamos dizer assim, trocar uma ideia com empreendedores também que já trilharam esse caminho, que contrataram alguém para o marketing ou não, ou Sim. contrataram uma agência. Então, por isso que há muita essa desconfiança, Fernando. Sim, ainda existe essa desconfiança por conta desses resultados que às vezes não vêm. E também por conta do desconhecimento das pessoas ao iniciar nessa jornada de marketing digital. Ô Bruno, aproveitando o ensejo, tu falas em desconhecimento e eu vejo que muitas pessoas acreditam que o marketing, agora a gente está falando do marketing digital, é apenas redes sociais. Ou então é apenas aquele sobrinho, aquele conhecido. Ele sabe mexer no Facebook, ele sabe mexer no Instagram, então ele é que vai fazer o marketing. Eu queria que tu falasse pra gente essa confusão, até porque baseado no marketing do Kotler, que é um dos autores mais famosos, ele fala em 4 P's. Tem autores que falam 8 P's, 10 P's, enfim, tem vários P's. Mas é o preço, praça, produto e promoção. São os 4 P's do Kotler, do marketing. Eu queria que tu falasse pra gente... Você pegou bem essa aula aí, hein? Eu tive essa aula no jornalismo com o pessoal da publicidade e eu já não me lembro de mais nada. Não, mas eu peguei isso mais quando eu fiz administração também na Universidade do Estado de Santa Catarina. Tá certo. Mas eu queria saber de ti, Bruno, se há essa confusão, por que as pessoas acreditam que só um dos P's, que seria no caso aí a promoção, as redes sociais, enfim, o Facebook, aquele sobrinho, como a gente estava conversando ainda há pouco, por que há essa confusão e não há um estudo mais amplo? Aí eu falei em 4 P's, mas como eu disse ainda há pouco, tem estudos com 8 P's, com 10 P's, enfim, com vários pontos que o marketing é algo muito maior, muito mais complexo do que só aquele sobrinho que cuida do meu Instagram, faz um postzinho no Facebook. E é interessante isso, porque muitas das vezes se delega realmente para familiares. Sim, né? claro. É uma realidade. Sim.
Interessantíssima a tua pergunta, Henrique, porque eu ouço demais e até chega para a gente aqui na nossa empresa, na Imagina Digital, nós temos uma agência de marketing digital, as pessoas chegam perguntando sobre marketing digital, mas elas não usam nem esse termo. A maioria pergunta, vocês fazem Instagram? É quase que uma coisa assim, né? Vou construir um Instagram aqui para ela e vai salvar a vida dela, né? Esse é um ponto. Dando esse passo atrás, e que bom que tu citou o Kotler, por mais que seja um autor antigo, sim. Ele é muito usado nesse meio do marketing, marketing geral, ele é o pai do marketing moderno, e o Kotler tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é a seguinte: esteja onde o seu cliente está. E aí vocês vão me dizer, até no início aqui do programa, o Fernando citou na abertura, todo mundo está com o celular na mão a todo momento. Eu aposto que vocês estão com o celular de vocês aí bem próximo, é um dispositivo que nos acompanha. Então, se o nosso consumidor, o nosso cliente público-alvo está aqui, eu também tenho que estar aqui no celular, certo? Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é não banalizar as redes sociais como se elas fossem só o marketing digital. O marketing digital, como eu falei antes, ele pode se apropriar não só de redes sociais, mas de sites, de ferramentas de anúncio, de e-mail marketing. Eu estou falando do básico, mas ainda tem automação, tem um monte de canais que ainda o marketing digital pode explorar. Estou falando do básico porque o empreendedor não faz nem o básico hoje. Então, eu estou falando conforme a minha humilde experiência e primeiro vamos fazer o básico para depois passar para o avançado. Então, primeiro, se o seu sobrinho vai fazer o marketing, se ele conhece um pouco mais de redes sociais, eu não vejo problema. O problema está no desconhecimento dessa questão de explorar outros canais que vão além das redes sociais. Então, por exemplo, 70% ou mais dos consumidores hoje no Brasil utilizam uma ferramenta de busca antes de fazer uma compra. 70%. Então, faça esse exercício comigo. Você está chegando em casa, botou a chave na fechadura e quebra sua chave. Você vai no Google procurar por um chaveiro ou você vai no Instagram ou no Facebook? Não sei. Eu imagino que a pessoa vá num buscador, vou no Google aqui descobrir onde é que está esse chaveiro. Dá um Google, né? Então, dá um Google. Então por isso que eu gosto de chamar essa atenção. Gente, vamos dar valor para o Google. Tem muita coisa acontecendo lá dentro e as empresas não estão explorando. Então, não sei se eu respondi, Henrique, mas tem muita coisa além de rede social. Vamos tentar entender um pouco mais esse cenário como algo mais amplo, e a rede social, vamos dizer, é um canal que eu posso explorar. Eu não posso me limitar só a ele. E quando eu falo de Google, eu posso pensar em site, eu posso pensar em Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita do Google, que pouquíssimas empresas exploram, tá? Então, eu adoro falar de Google Meu Negócio, então até depois se eu posso compartilhar minha tela aqui e mostrar um pouquinho do que é o Google Meu Negócio, no momento mais oportuno. Sim. Também tem, Fernando, só te interrompendo, já que o Bruno falou do Google Meu Negócio, eu não sei se... Eu não conheci, inclusive. E também, para quem é estudante, quem está nos acompanhando, a TV Câmara, inclusive, está transmitindo aulas para o ensino médio, ensino fundamental, educação infantil aqui em São José. Os estudantes, sabe, Fernando, eles podem aproveitar uma outra ferramenta do Google, provavelmente o Bruno já conhece, que ele está balançando a cabeça aí positivamente, que é o Google Scholar. Tem muitos artigos, muitas dissertações, muitas teses de mestrado, doutorado. Antigamente, a gente ia à biblioteca, ia na biblioteca universitária, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Os tempos mudaram, enfim, mais complicado. Agora a gente está vivendo uma época de pandemia, dá para buscar, Fernando, muitos recursos, muitos artigos, muitas teses de mestrado, doutorado no Google Scholar. Eu não conhecia sem sair de também. casa. Não conhecia. Fiz diversas pesquisas aí nos meus TCCs, nas minhas teses. Eu fiz baseado no Google Scholar, porque é uma ferramenta que pode buscar um autor internacional, um autor mais renomado, mas também pode buscar um TCC, uma tese de mestrado, doutorado, enfim, ali de outros autores aqui para te basear e aumentar a tua pesquisa. Na verdade, o Google, na verdade,
o Bruno pode falar com mais propriedade, o Google tem várias ferramentas, sim. né? E são inúmeras. Eu já usei algumas das ferramentas. Por exemplo, o buscador por fotos lá, você consegue buscar na internet por imagem. Google Maps. Você coloca uma imagem, você não tem dados daquela foto, daquela imagem ali, você não Aham. sabe nem de quem é. Você bota lá na internet Claro. e ele consegue fazer uma busca por imagem. Nós vamos entrar mais nisso aí já já, mas antes eu quero te perguntar o seguinte, ô Bruno. Buscar uma nova forma de fazer negócios e crescer é uma questão de sobrevivência para as empresas hoje. Os empresários, eles buscaram mais o marketing digital durante a pandemia? Olha, sem dúvida, Fernando, eu tenho até um gráfico aqui, eu vou compartilhar com vocês, se possível, só você me autorizar que eu já boto na tela aqui, para falar sobre o impacto do Covid no digital. Então, tem alguns números que... Oi? Tá autorizado, pode jogar. Sim, Bruno. Vamos acompanhar essas imagens aí que você separou pra gente, então. Vamos acompanhar pra gente ver. Ô, Bruno, libera pra gente ver aí, então. É um gráfico, Bruno? Vamos observar, então, as imagens que o Bruno separou pra gente. Imagens do marketing digital. A relevância do marketing digital durante a pandemia, né, Bruno? Isso, compartilhei minha tela, vamos ver se está chegando para vocês. Não, tá perfeito, Bruno, tá perfeito. E essa pesquisa é uma pesquisa bem interessante do mundo digital, até quem quiser acompanhar, eles têm bastante propriedade, dados ligados ao mundo digital. Uma pesquisa de uma plataforma de pesquisa com uma outra plataforma de gerenciamento de redes sociais. Então está aqui na parte inferior direita, a fonte. E o que mostra esse gráfico? Eles fizeram uma pesquisa, Henrique e Fernando, com mais de 15 países ao redor do mundo e com usuários de internet de 16 a 64 anos. Eles pegaram essa faixa etária e o que eles entenderam aqui? Que durante o início do que a gente chama com esse nome bonito internacional, que é o lockdown, que é quando as pessoas começaram a ficar em casa devido à pandemia do Covid-19, o que aconteceu? Houve uma maior interação digital, pelo menos diante desses países pesquisados. O Brasil está entre eles, tá? Então foram mais de 15 países e constatou-se o quê? Que mais de 76% das pessoas falaram que começaram a usar mais ainda o celular, tá? Os dispositivos de celular. Então, isso aumentou o uso em 76%. Imaginem comigo, se a gente já usava em média aqui no Brasil pelo menos 5 horas por dia. Exato, sem dúvida. É o mundo na palma da mão, né, Bruno? Exato, se a gente já usava pelo menos aí 5 horas por dia, uma média aí do Brasil de usar internet, imagina agora com pandemia, né? Então, respondendo a pergunta de vocês, sim, aumentou, o gráfico aqui está mostrando isso. E também aumentou o consumo do uso de jogos, o uso de speakers, que são aqueles dispositivos para que você dá um comando e ele vai fazer alguma ação na sua casa. Então já tem gente usando isso no Brasil. Às vezes é um pouco distante, mas daqui a pouco isso está chegando e sendo algo normal para a gente aqui também. Então, olha só o impacto do Covid no digital, né? Então, o uso também de redes sociais aumentou. Então, isso é um impacto bem relevante que está aqui em números para comprovar para a gente que sim, tem mais gente interagindo no meio digital em época de pandemia. Você sabe que durante a pandemia, Henrique e Bruno, durante a pandemia estava em casa, né, naqueles primeiros dias ali que a gente fez a quarentena, né, em que muita gente fez a quarentena naquele tempo, logo no início ali, mês de abril, né? Sim. Final de março. Streaming só tinha um em casa de filmes, aí já aumentaram, já busquei mais streaming para poder assistir filmes em casa. E aí no videogame, já aproveitei também, não usava, comecei a usar também o serviço lá. Depois veio o cartão de crédito, né? Isso é mas já usei também, ou seja, há uma busca, sem sombra de dúvidas, por parte do cliente e por parte também do empresário em usar estes recursos, né, Bruno? Sim, com certeza. É legal que tu fez esse exercício de olhar para ti, às vezes a gente não quer enxergar, né? Agora, falando da pergunta anterior dos empreendedores que têm essa dificuldade de
de se abrir para esse mundo do digital. Não, mas eu já faço há 40 anos assim na minha empresa, eu sempre vendi bem, eu tenho cliente, é só por causa agora da pandemia que eu não estou conseguindo. Mas gente, além da pandemia, vamos deixar a pandemia de lado. O digital ele já influencia a nossa vida de uma forma intensa. Então, por que não aproveitar esse meio, esse canal enorme para você faturar? Você que é empreendedor. E também para você que ainda não é empreendedor, você que ainda está trabalhando para uma empresa ou que, porventura, esteja desempregado nesse momento. Sim. Por que não pensar em iniciar uma prestação de serviço ou criar algum produto? Isso você pode usar o marketing digital ao seu favor e tem muita coisa de graça. Quero aproveitar para deixar os meus contatos ali, tem aqui no final. Eu ajudo muitos empreendedores de forma gratuita mesmo. Então, quem tiver alguma dúvida e precisar de ajuda, acho que é o momento da gente se ajudar. Com certeza. Então, vai ser o maior prazer contribuir. Tem o nosso site aqui embaixo, imaginadigital.com.br, tem muito material lá. Tá? Eu quero reforçar isso, que as pessoas podem usar os nossos conteúdos aqui para empreender e vai ser um prazer poder contribuir. Tá? Isso é bom sim, Bruno, sem sombra de dúvidas, é excelente. E nós aqui temos esse papel também, né, com certeza. Henrique, de fazer com que os telespectadores, principalmente os empresários que nos acompanham, eles entendam, né, que existem vários profissionais que oferecem serviços realmente maravilhosos e a importância de profissionais como o Bruno é realmente extraordinária. Por quê? Esses dias eu conversava com um amigo, Bruno, eu conversava esses dias com um amigo, se puder acompanhar a gente, Bruno, com a tua imagem aí da webcam, voltar para ti, eu conversava esses dias com um amigo e ele me dizia o seguinte, eu estava fazendo um serviço, eu estava na internet, anunciando, eu não me lembro nem a área lá que ele estava, mas ele impulsionou uma postagem. E lá pelas tantas, Bruno, o que ele verificou? Ele estava caminhando, uma visita aos familiares, e o menininho de 8 anos de idade, por aí, estava com o celular na mão. Tio, a sua imagem aqui, da sua empresa. Aí ele botou a mão na cabeça e disse assim, meu Deus do céu, mas eu estou pagando, estou fazendo impulsionamento para essa imagem entrar para um menino de 8 anos que não é meu cliente? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Estou colocando dinheiro fora. Por quê? Porque esse menino de 8 anos que está vendo a postagem não é meu público-alvo. Ou seja, há um trabalho de marketing ali mal feito. Porque se o trabalho de marketing é bem feito, vai atingir exatamente o público, né, Henrique? Mas aí a importância, Fernando, de conhecer. A gente está falando com o Bruno, que é um especialista no marketing digital, e eu falava ainda há pouco, no começo do programa, sobre aquele sobrinho, aquele conhecido, vizinho, enfim, que ele entende um pouquinho de Instagram, de Facebook, então eu vou deixar minhas redes sociais, os negócios da minha empresa, para ele cuidar nessa área, porque eu não entendo muito. E aí essa nova questão que tu levantaste agora, um menino de 8 anos, enfim, esse caso, tem que haver o direcionamento, porque não basta, porque muita gente acha, inclusive, eu vou botar uns 5, 10, 20 reais aqui no Instagram, no Facebook, e vou estar atingindo todo mundo. Ou então vou estar comprando, o que muita gente faz, comprando seguidores. Exatamente. Aí num dia eu tenho 50 seguidores, 2 semanas depois eu tenho 5 mil. Mas são bots, são fakes, são pessoas de locais que não serão teus clientes. E aí a importância de conhecer, de buscar o entendimento. E a gente está na época da pandemia, Fernando, que muitas pessoas não podem fazer as suas atividades como faziam antigamente. E aí busca o conhecimento. Há cursos, há palestras, há vídeos no YouTube, enfim, há várias modalidades da gente se informar, da gente buscar um estudo, buscar uma qualificação para usar corretamente o marketing digital, Fernando. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, né, Bruno, o Henrique está falando essa questão da compra de seguidores, que é algo bastante comum na internet. Aí nós temos o seguinte, compra o seguidor, não é um seguidor qualificado, não é um seguidor que veio de forma orgânica, e a palavra orgânica se usa muito, né? Nessa questão do marketing digital, ou seja, o seguidor que ele vem porque ele tem interesse. Então você tem números ali que são meio que espantalho em roça, né? Porque são números que não são verdadeiros. São a gente que não compra, não é qualificado. Claro. Tem gente que prefere, eu vi esses dias, Bruno, um amigo falando, né? Inclusive o Maico Oliveira, o nome dele, muito bom nessa área também de marketing digital, ele estava comentando,
num curso, né, dizendo, olha, mais vale você ter ali 3 mil, 4 mil seguidores, que são realmente gente que compra lá do teu serviço, do que você 10, 15 mil seguidores comprados e que não são qualificados, Bruno. Fernando, Sim. a outra situação também, Bruno, só te interrompendo, que se diz na administração um conceito de cauda longa, que é basicamente o 98% 2. Ah, tu queres atingir todo mundo? Tu tens um negócio, um comércio local, tu não vais conseguir atingir todo mundo. Não é toda a população da grande Florianópolis, aqui no nosso caso, que vai na tua loja, no teu restaurante, no teu mercadinho comprar. Mas tu conseguires atingir aquele 2%, é aquele 2% que vão fazer a diferença. A gente não está falando aqui provavelmente para uma multinacional, para um empreendedor, para um grande empresário. A gente está focado principalmente no micro, no pequeno empresário, da pessoa que vive, está batalhando no seu dia a dia, e aí ela tem que focar no nicho. No nicho. No seu nicho, Perfeito. atingir corretamente o seu nicho para atingir os seus resultados. Ô Bruno, quero dizer uma coisa para você, hein? Você tá ferrado, Bruno, porque esses dois aqui na bancada falam pra caramba, Bruno. O assunto é bom, o assunto é bom. Eu vou passar a bola para você, claro, Bruno, mas antes de passar, eu vi também um outro especialista, e nesse tempo de pandemia, o que a gente fez de curso, verdade. Né, quem aproveitou aí e teve a oportunidade de aproveitar, conseguiu estudar bastante, até porque muitos dos cursos que até então eram presenciais foram para a internet, e digitalizaram. Alguns gratuitos, é bem verdade. E um profissional estava falando a respeito desse tema, rapaz. Eu já me perdi aqui também, fugiu o tema. Mas ele estava falando assim, ó. Agora eu lembrei. É o improviso do rádio, né? Ele dizia assim, ó. Vendedor tatuado vende? Daí ele disse, não, vendedor tatuado não vende. Ok. Vendedor cabeludo vende? Não, vendedor cabeludo não vende. Vendedor de regata vende? Não, vendedor de regata não vende. Ah, vendedor que é motociclista vende? Ah, não, esse não vende. Daí você começa a ver. Opa, o que sobrou aí? Ah, sobrou 10, 15% de gente que compra, de gente desse perfil. Uhum. Beleza, esse é o teu público-alvo. Vai nele, vai com força que vai dar certo. Importância de conhecer o público-alvo, né? Se tu vai numa loja de utensílios para tatuagem, se tu vai numa loja de utensílios para moto. Exato. O cara tá lá tatuado, motoqueiro, barbudo, cabeludo. A importância de saber o público, né? Identificar o público-alvo, né, Bruno? Essa parte da segmentação que vocês citaram antes é bem interessante. Até, se me permitem, eu vou compartilhar um exemplo real. Uhum. Eu estava em um dos clientes que a gente já atendeu, e nem vou citar o nome, então não vai dar para saber, mas era da área da beleza, e a moça me comentou, isso não funciona, impulsionamento eu já fiz muito, olha só que questão inusitada, eu impulsionei uma publicação e comecei a receber contatos da Bahia, mas eu sou de Florianópolis, então como é que vai funcionar um negócio desse? Uhum. Então é mais um exemplo semelhante ao que vocês falaram anteriormente, do que a pessoa está fazendo errado, a pessoa impulsionou e nem viu que direcionou para o Brasil todo. Então, a segmentação é muito importante. Ainda falaram, o Henrique falou de Kotler, e essa questão do público-alvo é interessantíssima. Ainda a gente usa bastante no marketing digital as personas, que é quando a gente desenha mais ainda o público-alvo e dá nome a esse público-alvo para ele representar 3 segmentos ali que você quer abocanhar. E aí alguns empreendedores chegam assim para mim, Fernando e Henrique, eu pergunto, qual o seu público-alvo? Aqui a gente atende todo mundo, Bruno. Não tem essa, pode chegar que eu vendo do 16 anos até 80, tem cliente para todas as idades. É tiro para todo lado. Você pode ter esse perfil, tudo bem, pode vender para várias faixas etárias, mas se você não tiver um foco na sua audiência, você vai estar atirando para todo lado e não vai acertar nada, né? Então, Exato. Por isso, a relevância de você pensar bem num público bem definido e depois vai expandir. E aí entra mais um conceito, Fernando, que a gente fala no começo, marketing, muita gente acha que marketing é assessoria de imprensa, relações públicas, mas também tem a questão da pesquisa. O Bruno falou agora pra gente, qual é o teu público-alvo? Mesmo que seja só observando
Só de vista, assim, no dia a dia, tu tens que ter uma pesquisa, fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa para saber aquela pessoa que vai te atingir, o horário que tu vai te atingir. Restaurante está fechado para o almoço, já viste isso? Tem muitos locais que o comércio fecha na hora do almoço, ou então diminui, principalmente no centro da cidade. Eu até, quando eu fazia uma pós-graduação em gestão de esporte, uma loja de um dos professores lá falava de uma loja de suplemento no centro da cidade, Bruno. E a loja de suplemento, ela tinha 2, 3 atendentes, só que no horário do meio-dia, os 2, 3 atendentes iam almoçar. E aí só ficava um, só que o pessoal no centro é aquela correria, tá trabalhando, tal, e horário comercial, o horário que eles tinham mais rotatividade, mais gente na loja, era o horário de almoço, que as pessoas saíam, iam almoçar e depois davam uma passadinha na loja ali, enfim, e era o horário que tinha menos atendente na loja. E aí uma simples observação, Bruno, do professor que foi contratado, no caso, como consultor, para ajudar aquela loja de suplemento, ele fez só o seguinte, ó, meio-dia, das 11 a 1, tem que estar com todos os atendentes na loja. Muda o horário de almoço, passa para as 3, passa para as 10 horas da manhã. Só aquela forma de dar mais atenção, de conseguir recepcionar, de atender mais os clientes, já mudou bastante o faturamento da loja. Imagino. Uma coisa certa, né, Henrique, o perfil do consumidor mudou. Esse é um ponto. Agora, a gente pode usar também essas ferramentas de marketing digital para entender esse perfil. Se ele está consumindo mais online ou se ele está vindo mais na loja. Eu não estou falando aqui que o marketing digital vai resolver a vida, né, do empreendedor, mas a gente pode se beneficiar desse meio. Então, por que não abrir um canal? Você não precisa construir um e-commerce e investir muito dinheiro. Começa vendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram, faz um site simples, tem como fazer site até gratuito hoje. Começa pequeno e vai aumentando. Então, se você entender isso, o comportamento do seu consumidor, você vai conseguir fazer vendas, vai conseguir levar a sua marca adiante. Agora, aquele que quer continuar fazendo como sempre fez, a gente está vendo que muitas empresas estão tendo problemas. Elas não estão se adaptando. Então, o legal é se você conseguir conciliar o digital com o presencial, que a gente chama de offline presencial. Então, conseguir conciliar esses dois para gerar dados e tomar decisão depois de analisar esses dados. Agora uma coisa aqui eu vou falar para vocês, eu não podia deixar passar esse programa aqui sem trazer esse tema. A pandemia trouxe muitos empreendedores para o digital, sem dúvida. E o que veio de cursos. Olha, tem cursos, inclusive, que eu não vou falar aqui. Por que eu não vou falar aqui? Por respeito aos nossos telespectadores. Né? Mas vieram muitos cursos mesmo. Né? Depois é coisa que eu só posso mostrar aqui nos bastidores. Vai vir de tudo, gente. Mas tem um aqui que eu achei muito interessante, e aí eu acho a sacada, isso é muito legal. Como as pessoas, como nós no dia a dia, podemos empreender. Eu vi um senhor, já não me recordo o nome aqui, mas ele começou a empreender de tal modo que ele começou a ensinar as pessoas a como ter uma kitnet em casa. Como é que você pode fazer para ter uma kitnet e começar a viver da renda dessa kitnet? Aí num dos vídeos que ele divulgou nas redes sociais, ele dizia assim, ó, tá vendo aquele cantinho ali debaixo de uma escada? Pois é, aquele cantinho, ali não cabia nada. Guardava algumas bugigangas e tal. Fechei, botei uma janela, uma porta, tá alugada. Tô ganhando R$600 por mês. Então é o chamariz que ele fez. Vou até anotar aqui, depois se tu lembrar o nome aqui, eu vou te me avisa. passar o nome. Mas então, espetacular. Sim. Como a gente pode empreender e o marketing digital, o digital em si, contribui para que a gente possa empreender. Fernando, nós estamos na época da pandemia e a palavra que mais foi falada, reinvenção. As pessoas têm que se reinventar. Perfeito. E aí eu também queria saber de ti, Bruno, uma hora essa pandemia vai acabar. Se Deus quiser, o quanto antes. O quanto antes. Depois dessa pandemia, o novo normal, é o que está se dizendo, o novo normal, vai ser manter o que vem aí com venda de e-commerce, como falasse, WhatsApp, atingir o pessoal com marketing digital, ou tu acreditas numa retomada, nem que seja gradual, dos meios que funcionavam antigamente, das pessoas indo buscar os produtos em loja, das pessoas indo jantar fora, restaurante, voltar aquele tradicional boca a boca, por mais que o boca a boca hoje se faça muitas vezes pelo WhatsApp, enfim. Mas o que tu acreditas que vai acontecer
quando acabar essa pandemia? Certo. Então, Henrique, eu vejo que é um misto, assim, eu não vejo nem muito um lado nem outro, mas aí vocês vão me dizer, poxa, vai ficar em cima do muro. Eu vou trazer aqui algumas informações que eu vejo de tecnologia, que é o principal segmento que eu acompanho. Algumas empresas já adotaram o home office como atividade principal, tá? Devido ao impacto da pandemia, eles já disseram assim, até junho de 2021, ninguém mais trabalha presencialmente. Então, não dá para dizer que a pandemia não influenciou o meio de trabalho que a gente vive hoje. Eu até faço esse exercício para você que está em casa e está trabalhando. No meu caso, eu estou trabalhando só de casa para evitar sair ao máximo, né? Eu acredito que muita gente está nesse modelo. Mas eu não vou esquecer também daquelas pessoas que, porventura, estão passando por uma dificuldade agora. E muitas estão desempregadas por conta da pandemia. Eu quero trazer, com essa pergunta do Henrique, eu quero trazer uma chama de esperança digital, vou chamar assim, tá? Para que você use e consiga fazer um filtro na internet e você use a internet ao seu favor para começar a empreender. E quando a gente está lá no fundo do poço desempregado, o que eu vou começar fazendo? A gente não sabe por onde começar, né? Então, o que eu digo para todos os empreendedores, mesmo para quem já empreende, é que comece pelo planejamento digital. A gente falou de segmentação, falou de anúncio, falou de público-alvo. Tudo isso vai estar no seu planejamento digital. Ah, mas o que é isso, Bruno? Planejamento digital é um documento que você preenche, você pode começar a fazer ele de forma gradual, começa lá num dia da semana, preenche ele. Até no nosso site tem um modelo para quem quiser utilizar depois, é gratuito. Começa preenchendo seu objetivo, seu público-alvo, seu cronograma de conteúdo e coloca ali o seu produto ou serviço e começa a fazer testes. Esse é o segundo ponto. Porque se você já tem uma empresa que quer lançar um produto e esse produto ainda não é validado pela população, você pode fazer teste, lança esse produto. E aí, teve muito clique no site, não teve? Você vai medindo a febre, tá? Esse é um ponto. Agora, voltando para a questão do Henrique, essa questão hoje das pessoas, né, de ficarem desempregadas, eu gosto de falar, porque senão a gente olha só para quem já está na boa, né? Claro. Quem já está empreendendo, quem já tem uma empresa e tem investimento, isso é fácil. Agora, eu olho por mim também, nem sempre foi fácil, né? A gente tem uma empresa pequena, se virar, e aí tem inadimplência, tem essa questão da pandemia, tem muita coisa ruim também, né? Então é aprender com isso. Se virar, né? Mas essa fala é trazer a parte boa, né? Até me esqueci já da tua pergunta, Henrique. É a respeito das pessoas que estão se reinventando e como é que utilizam as ferramentas disponíveis e como é que vai ficar o mundo digital, no caso, no que a gente está conversando, pós-pandemia. Que esperamos que seja logo. Essa questão eu acabei já comentando, mas assim, a volta das pessoas a comprar fisicamente vai acontecer, ao meu ver. Não sou ninguém para prever aqui, mas eu vejo que o varejo vai dar uma retomada sim. Mas, por exemplo, marcas como Magazine Luiza, lojas americanas, algumas marcas esses grandes players, eles se adaptaram e aceleraram o seu processo digital. Eu estava vendo outro dia o Caíto Maia, que é daquela marca Chili Beans, ele falou, cara, ele é muito louco, ele fala que é louco, né? Essa pandemia foi muito louca. Em 3 dias a gente botou um projeto no ar que estava lá engavetado, era um e-commerce e acelerou o processo digital. O que eu quero dizer? Essas empresas maiores, eles têm investimento para fazer, então eles conseguem ter uma saída para os produtos através do digital. Mas a empresa pequena, não dá para ficar esperando o cliente voltar a comprar presencialmente. Então você tem que contar com esses novos canais digitais para desafogar o seu produto ou o seu serviço. E aí tem alguns impasses, né? Por exemplo, se eu sou um salão de beleza, como é que eu vou atender digitalmente? Vou botar uma luva virtual e vou fazer um tratamento? Sim. Pois é, isso Bruno, já deve até existir, né? Bruno, eu tenho uma pergunta nesse sentido aí para te fazer também. Até você está falando de grandes empresas investiram também nos tal dos bots lá, né? Que é o atendimento lá totalmente digital já. E outra coisa, né? Com uma proximidade, uma identificação dos clientes gigantesca. Tanto eu não vou citar o nome da marca aqui para não fazer propaganda para eles, mas eu vou dizer uma coisa para você aqui.
você clica lá, entra no site, uma empresa grande aí, você clica lá e começa a conversar com a pessoa, conversar com a máquina. Com a máquina, e ela te atende como se ela fosse íntima de você. Né? Quem não recebeu aí mensagem no celular de um aplicativo aí de teleentregas, tal, que reúne restaurantes, que diz aquelas frases, aquelas perguntinhas, né? E aí, como é que você tá? E o que vai rolar hoje aí? Não sei o quê. Fernando. Uma certa intimidade que você diz assim, mas peraí, quem é que tá mandando isso? Minha mulher, se estiver do lado dela, olha e diz assim, quem é que mandou isso pra você? Aí a gente vai cair numa outra situação sobre os algoritmos. Provavelmente tu já fizesse isso. Eu quero pedir um x-salada lá em casa. Tu só pensou. Tu comentou com a tua esposa, enfim, vamos pedir um x-salada. Tu entra no Google, a primeira coisa que aparece, x-salada. Tu vai no Facebook, aparece 300 anúncios de x-salada. Mas tem na internet um negócio desse, a gente já viu. No YouTube, tava vendo esses dias aí que eles fizeram que entra nisso aí, mas entra uma questão ainda maior, da questão da voz ser reconhecida pelo próprio sistema. Os caras pegaram 3 aparelhos celulares, colocaram um do lado do outro, fazem um teste aí. Eu nem vi esse vídeo, mas me comentaram que tem na internet. Bota os 3 aparelhos e começa a falar sobre algo aleatório ali em cima. Se abre para pesquisar. Sim. A inteligência artificial, ela molda o teu comportamento. Tu tens os teus comportamentos diários, tens as tuas procuras, enfim. E quando tu vais entrar num site, alguma coisa, já está lá o anúncio direcionado. Não vai, por exemplo, não vai entrar um anúncio de carro se tu estás procurando por bola de futebol. Vai entrar, toda vez que tu entrar num site da vida, até esses principais portais, Fernando. Entrar na Globo.com, no UOL, no Terra, enfim. Vai entrar e vai ter um espacinho de anúncio. O anúncio vai ser por aquilo que tu já pesquisou, que tu já foi atrás, seja no YouTube, seja no Facebook, e às seja vezes, no Instagram. rapaz, é até chato, né? Porque você bota uma pesquisa ali, você acessa, lá tá o negócio. Você já comprou, você já se encheu, não quero mais receber isso, e continua. Mas eu vou te fazer uma pergunta lá que eu ia te fazer, a gente fica papeando aqui e não fala. Empresas pequenas e médias, elas são responsáveis por 80% dos empregos formais no país. E tem caixa para operar por no máximo de 30 a 120 dias. Muitas já quebraram. Já quebraram. Esses dados aqui são da Endeavor Brasil. Quais são os métodos de marketing digital mais utilizados por essas empresas que empregam tanto, Bruno? Então, as pequenas empresas aí que correspondem ao maior número de empresas no Brasil, né, até tem dados do Sebrae que mostram a porcentagem até maior, que mais de 90% das empresas são de pequeno porte. Então, o que a gente tem que aprender com isso? Que a gente tem que fazer o básico primeiro. E, ao meu ver, o básico no marketing digital é o quê? Vou citar 3 pontos principais no marketing digital que eu vejo que toda empresa tem que ter. Não importa se ela é um salão de beleza, ou se é um açougue, ou se é um supermercado de bairro, tá? O primeiro de tudo é o planejamento. Se você não tiver um planejamento bem detalhado, sabendo onde você quer chegar, de nada adianta você começar a produzir conteúdo em Instagram ou fazer um anúncio. Você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vai estar bom, né? Então, aí você vai reclamar de algum ponto, poxa, esse consumidor que eu estou atraindo, olha só, é uma criança, ou é alguém lá de outro estado. Então, se você tem um planejamento bem definido, já vai estar definido no seu planejamento o quanto você vai investir, o público que você vai atuar, que vai atrair. Então, planejamento. O segundo ponto, meus amigos, produção de conteúdo. A produção de conteúdo ela pode estar em vários canais. Então, eu posso ter conteúdo dentro do meu site, conteúdo relevante e frequente. A gente chama geralmente de blog, a área de conteúdo dos sites, nos sites das empresas, tá? Então, o conteúdo pode estar em redes sociais também. Eu posso tirar dúvidas dos meus clientes, que é o mais indicado, tá? Você sempre produzir conteúdo com dúvidas frequentes. Isso ajuda muito o seu conteúdo a atrair mais pessoas, tá? E o terceiro ponto que eu diria para você se concentrar é a parte de site. Então, eu falei planejamento, conteúdo e site. Por que eu gosto sempre de falar de site? E vejam que eu não estou nem citando nos 3 principais redes sociais. Eu falei planejamento, conteúdo e site. Olha só, para mim, eu trabalho há 10 anos já nessa área, rede social não é o principal do marketing digital. Então, por que um site?
Porque as pessoas vão no Google pesquisar antes de comprar. Se a pessoa vai comprar online ou presencial, não importa. Ela vai fazer uma pesquisa, vocês acabaram de falar, vocês pesquisam alguma coisa, daqui a pouco venha o que a gente chama até isso de remarketing. Você pesquisou antes, até o Fernando falou, às vezes eu também concordo, é chato, mas para esses grandes players, eles acabam investindo muita grana, para eles vale a pena. Eles têm uma conversão que vale a pena ser chato lá para o Fernando, porque numa hora ele vai clicar e vai comprar. Então, tem essa questão também da propaganda ser invasiva ou não. Você pode ter um marketing mais permissivo. Você não precisa ser esse chato mandando e-mail para todo mundo, fazendo remarketing para todo mundo. Então, tentei resumir, Fernando, nessa tua pergunta. Então, só para reforçar, planejamento, conteúdo frequente e site. Tá? O principal que eu vejo para o empreendedor começar, ou até o empreendedor que já está na rua aí vendendo, dá um passo para trás e organiza o seu marketing digital. Com esses 3 pontos. Eu faço 2 coisas aí quando eu vou comprar. Eu faço a pesquisa, claro. Isso digital, né? Porque quando é físico, eu não tenho paciência para fazer pesquisa, mas é necessário. Casa para comprar e vai. Minha mulher, por exemplo, foi fazer uma pesquisa hoje, consulta de saúde para fazer exame de sangue, consultou em 4 locais. Então a diferença... E não escolheu nenhum? Não, escolheu. Tá. No final escolheu porque ela perguntou para mim, daí eu disse, vamos ver esse aqui. Mas aí ela conseguiu o mais barato. Né? Mas conseguiu com uma diferença aí muito grande, quase 50% abaixo do valor. É um dos preços que a gente falava do marketing, é o preço. Importantíssimo. Mas daí o que acontece? Eu, quando vou comprar, eu pesquiso muito no digital, aqui, pesquiso ali e lá também. Depois de pesquisar, o que eu vou fazer? Eu pego o produto e a marca e vou para o YouTube. Daí no YouTube, eu quero ver se tem alguém no YouTube me explicando se aquele produto funciona bem ou não funciona, para evitar dor de cabeça depois que tiver com o produto na mão. A reputação, tem vários sites também que trazem a reputação do próprio produto, do próprio serviço. Que é desagradável, você compra o produto, tá com preço bom, chegou em casa, às vezes com uma marca Xing Ling aí, que não funciona nada, que você chega em casa, o troço quebra em 2, 3, 2 vezes, né, que você usa. Sim, o barato sai caro. Barato sai caro, tem condições, né? Ô, Fernando, eu queria... E até aproveitar... Vai lá, Bruno. Se me permite, até aproveitando esse tema, o Henrique falou desses sites que a gente pode verificar o depoimento das pessoas, o Reclame Aqui é um dos mais conhecidos, né? Até no Google Meu Negócio também você pode ter depoimentos dos seus clientes. E o que acontece? Se você não tem a sua ficha enquanto empresa no Google Meu Negócio, que eu reforço aqui, é gratuito, você pode entrar, depois eu posso ajudar. Tem até uma tela aqui que eu posso compartilhar mostrando isso. Mas se você não for atrás disso, os consumidores, você corre o risco de encontrar os consumidores falando da sua marca e você não saber o que estão falando. Então, se você tem a sua ficha do Google Meu Negócio, você consegue interagir ali no Google com os depoimentos dos seus clientes. Então, vai que dá um problema lá num produto que você ofereceu, na entrega, por exemplo. Você não tem nada a ver com a entrega. Você pode esclarecer isso através do depoimento lá no Google Meu Negócio. Ou através do Reclame Aqui, a mesma coisa. Importante. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você monitore o que estão falando da sua marca. Porque a gente sabe que as pessoas escolhem os produtos com base em depoimentos dos outros. Então, conta muito para a gente, o brasileiro principalmente quer saber de tudo, né? A gente chega hoje para comprar, por exemplo, um carro, imagina o meu pai quando for comprar um Fusca. Primeiro que ele não comprou o primeiro Fusquinha dele, não comprou na loja, né? Primeiro comprou usado. Mas vamos supor que se ele tivesse ido na loja, né? Ele chegou lá, oi, por favor, esse Fusca aqui, me explica, vendedor, por gentileza. Hoje a gente chega para comprar alguma coisa, a gente sabe mais que o vendedor, sim, claro, primeiro, né? Então é isso, tudo, da gente acompanhar o consumidor, o que ele está falando sobre a nossa marca, e tem vários canais que a gente pode explorar, citei 2 aqui, o Google Meu Negócio e o Reclame Aqui. Ô Bruno, eu queria saber de ti, a gente está falando do marketing digital, a gente está falando das novas tecnologias, muita gente que está assistindo a TV Câmara agora, tá ou no YouTube, ou no Facebook, no próprio site da Câmara, enfim, mas a gente tem uma realidade no Brasil, Fernando, que muitas pessoas ainda não têm acesso à internet. Muitas pessoas não têm um celular, ou por não quererem, ou por não terem acesso, mesmo não ter vontade, enfim. Como que o marketing digital pode atingir essas pessoas?
Assim, o marketing digital, como eu falei antes, ele não vai fazer um milagre extremo para uma empresa. Por exemplo, eu estou partindo do pressuposto que é óbvio, você vai atingir o público que tem internet, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gosto de falar, parto do pressuposto que a empresa esteja organizada fiscalmente, a parte financeira, a parte de gestão, porque tem muita gente que vai pensar, poxa, estou aqui agora muito mal das pernas aqui no financeiro, agora eu vou fazer isso aí que o Bruno falou, planejamento, conteúdo e site. Agora eu vou resolver todos os meus problemas. E não, tudo né, numa gente? semana só. Vamos fazer o dever de casa antes. Agora, esse segundo ponto que tu puxou agora, Henrique, é muito interessante, porque mesmo uma pessoa que não tem acesso à internet, eu posso influenciar essa pessoa. Vamos pensar nos idosos hoje, né? Até na minha família tem umas pessoas que trabalham na área da saúde, fisioterapia, essa área de saúde. E eles atendem muitos idosos. Primeiro que é um certo tabu pensar que o idoso não está na internet, né? Eu vi uma senhora que é paciente da minha esposa, 90 e poucos anos, trocando o WhatsApp com ela. Eu fiz a minha esposa mostrar para mim e, é verdade, olha a foto aqui e tal. Então, os idosos usam. Não todos, aí entra essa parte que você perguntou. Mas, por exemplo, nem sempre o idoso é quem vai escolher o produto ou serviço. Vamos supor que o filho dele está procurando um cuidador. Essa pessoa, sim, tem acesso à internet. Então, os pais, parentes, os familiares, amigos próximos podem influenciar essa pessoa que não tem o acesso aí direto à internet, tá? Então, esse é um ponto que eu gosto sempre de falar. Não sei se respondi a pergunta, mas... A minha mãe, cara, tem 70 anos. Eu tenho uma tia que é irmã da minha mãe, que já está próximo dos 90, e elas usam a internet, tem um celular lá, e eu só torço. Eu peço sempre a Deus para que elas nunca consigam descobrir onde fica o botão do ao vivo. Porque eu temo pelo pior. Eu fico com aquele temor, assim, tomara que nunca descubram, porque o dia que descobrirem... Sabe, Fernanda, minha mãe também está nessa faixa etária, ela tem 68 anos, o celular dela é aquele modelo mais antigo do retrógrado do passado, mas não tem internet. Enfim. É antigo mesmo. Mas agora, nessa pandemia, Bruno, o que ela e meu pai têm feito? Eles têm pedido comida em casa, no delivery, tem pessoas que vão entregar produtos, tudo isso no delivery também, seja ligando ou meu pai manda um WhatsApp. Ela não está diretamente ligada à internet, mas ela está indiretamente ligada à internet e utilizando das ferramentas do marketing digital. Porque antigamente eles faziam o seguinte, ela e meu pai saíam, iam num restaurante, enfim, agora infelizmente não dá, está complicado. Elas têm ligado, então o pai manda um WhatsApp e a comida, no caso, ali no restaurante que eles iriam, vem até eles. E é essa e outras tantas situações que eles estão aprendendo, vamos dizer assim, ou então vendo lives. E vendo lives, eu não sei se passa por ti, Fernando, se tu sente essa mesma situação. Tem muitas lives de música, muitas lives que são feitas também nos finais de semana, principalmente na hora do almoço, então na hora da janta, que eles colocam propaganda de cerveja, de bebida, de comida. Né? E ao invés de tu só olhar a live, eu vou observar isso aqui, me deu a vontade de comprar aquela bebida que o cara está oferecendo na live. Porque tu viu e por uma outra questão, tu sentiu aquela necessidade, ou então aquela propaganda te fez lembrar do gosto, enfim, e tu já assimila aquela situação com aquela bebida, com aquela comida, enfim. Eu vejo isso lá em casa também, porque, como eu te digo, o pai, a mãe, agora eu casei, saí de casa, minha irmã também, com o namorado, enfim, a vida mudou, eles já são mais de idade, enfim, e aquela situação que acontece. Chega final de semana, os dois estão vendo live. Ou seja pelo celular do pai, ou então pelo link que eu mandei, algum jeito que às vezes tem live que passa pela televisão também, e eles têm esse comportamento de consumir também. Às vezes pode não consumir exatamente aquela marca que está passando ali na propaganda da live, mas já é uma expectativa, entende? Vai ter a live no final de semana, então já vou fazer um cardápio assim, já vou fazer tomar um negocinho assado, já é uma outra situação que eles são afetados, se não diretamente, mas indiretamente pelo marketing digital, né, Bruno? Total. Essa parte dessas marcas também de streaming, né? Filmes que eles acabam assistindo nesse momento. Eu vejo também uma situação pessoal também, meus pais começaram a assistir mais essas marcas como Netflix, Amazon. Sim.
O Fernando até evita falar as marcas, me desculpe se eu estou citando, mas aí eu acho que o entrevistado está liberado, né, Fernando? Então, rapaz, você tem a liberdade do entrevistado aí, né? Deixa na boca do entrevistado. Não, mas eu vejo que também passei por situação de já chamar Uber para minha mãe, eu aqui da minha casa e ela lá no shopping tendo que ir para casa. Mãe, não pega ônibus não, vou chamar um Uber aqui para ti. Então, acaba influenciando, né? Mesmo que a pessoa não tenha o manejo ali mais adequado, mas a gente que domina um pouquinho mais essas ferramentas, acaba influenciando essas pessoas. Tem as limitações, sim. Eu quero compartilhar com vocês também aqui um fator interessante. Meus pais são idosos, os dois moram sozinhos. E por conta da pandemia, eu tenho evitado, os demais filhos também, a ter esse contato mais próximo deles, né? Aí o que eu fiz? A minha mãe tem certas limitações na internet. Aí ela também, de certa forma, está sendo atingida lá pelo marketing digital, é claro. Mas aí o que acontece? Ela vai até um ponto, ela sabe mexer e ela vai até um ponto, no celular e tal. Como eu falava, fico sempre pedindo a Deus para que ela não descubra o botão do ao vivo. E aí, como ela tem uma televisão em casa, que é uma Smart, aí eu peguei um notebook, comprei um notebook. Como eu não posso estar lá para colocar para ela lá o show que ela quer ver, a live que ela quer ver, o site, a missa, ela gosta muito de assistir missa. Como eu não estou lá para fazer isso, aí o que eu fiz? Eu peguei, instalei o notebook próximo da televisão, puxei o cabo HDMI, instalei no notebook um controlador remoto, um N-Desk da vida, tem outros tantos aí, e aí do meu celular ela me liga, Fernando, coloca pra mim aí o show tal, pra mim assistir, que teu pai e eu aqui estamos afinados, nós precisamos assistir esse show, tá com tudo pronto aqui, só falta o show. Aí eu entro pelo N-Desk, coloco lá para ela o show que ela quer ver. Vou fazer isso lá em casa também. Foi uma forma que eu achei de poder levar essa tecnologia para eles, uma vez que ela tem certa limitação. Fica a dica, né? Fica a dica. Sim, com certeza. Até aproveitando o tema, o Henrique falou antes a gente falou, né, de pedir alguma coisa para alguém. Essa semana, há pouco tempo, pedi algumas verduras online, comecei a fazer isso na pandemia. E conversei com a pessoa que veio entregar, por coincidência era o dono mesmo do negócio, e ele me explicando, eu gosto sempre de perguntar como é que você começou a empresa e tal. Só para resumir, ele era uma empresa de eventos, o ramo de eventos está parado, né, a gente sabe, migrou para live e está se reinventando. Ele assim, Bruno, eu já gostava de hortaliças, dessa área de verduras, não deu outra, já queria montei, tá dando certo. Então, eu reforço aquela mensagem que eu falei antes, né? Para quem está assistindo a gente agora, que ainda não sabe o que vai fazer, primeiro, pense em alguma coisa que você goste. Então, alguma coisa que você goste, que te dê essa vontade de fazer diariamente essa ação, né? Então, se não é verdura, né? Vamos pensar, eu tenho facilidade com consultoria. Então, começa a pensar em produzir conteúdo sobre consultoria. Faz uns 2 ou 3 anos eu conversei com os 2 maiores, que eu julgo, especialistas de marketing de conteúdo do Brasil, Rafael Reis e Vitor Peçanha. Depois, quem quiser pesquisar mais sobre. Eu perguntei a mesma coisa para os 2, sobre o que as empresas devem produzir conteúdo. E eles me falaram a mesma coisa. As empresas devem produzir conteúdo sobre dúvidas frequentes dos usuários. Boa. Então, se eu estou lá falando todo dia, como vocês foram no YouTube pesquisar, sobre um tênis, esse tênis aqui é melhor para corrida porque tem isso, aquilo. Amanhã eu falo do tênis de caminhada. No outro dia eu falo do tênis para yoga, sei lá se existe. Então, eu me torno a referência do tênis. Então, se eu vou para consultoria, produzo conteúdo sobre consultoria, tiro dúvida de usuário. Isso vai gerando uma reputação, né? E isso vai facilitar que as pessoas te procurem depois, você vai ser lembrado. Então, isso eu queria reforçar também, para quem está assistindo, não perder essa vontade de trabalhar, de fazer as coisas, mesmo nesse momento que é difícil, é delicado, mas a gente tem muita coisa aí à nossa disposição. Fernando, só para a gente, antes de encerrar o programa, queria também destacar aquela tela que o Bruno nos mostrou inicialmente, falando sobre o consumo que aumentou muito do brasileiro, enfim, da população mundial, no caso, nessa pandemia, das redes sociais, do celular, enfim, que a gente até mostrou, o mundo está na sua mão. E a gente tem hoje uma ferramenta que é de propaganda, de divulgação, principalmente dos negócios pequenos, negócios próprios, de amigos, de conhecidos, nos stories do Instagram.
Porque ali tu pode fazer a propaganda da mercearia do meu vizinho, do restaurante, o delivery, acaba virando um boca a boca. Porque eu não estou recebendo, no meu caso, enfim, a maioria das pessoas são as pessoas normais, enfim, nós não somos digitais influencers, como tem muitos, a gente não está recebendo nada para divulgar aquele serviço, mas às vezes tu está divulgando o restaurante da tua amiga, várias pessoas que estão fazendo hoje bolo de pote, fazendo salgadinho, costura de roupa, enfim. Dando uma força, né? Isso, e aí tu divulga assim, pô, se o Henrique está divulgando, que é meu amigo, meu conhecido, eu acho que ele não vai botar um serviço que seja ruim, algo que ele não conheça, que ele não dê valor. Credibilidade, isso. Né? E é mais uma questão, Fernando e Bruno, a gente falava no começo do programa sobre a palavra reinvenção, que virou moda agora nessa pandemia, mas outra palavra também que a gente pode destacar é a parte da solidariedade. Porque muitas pessoas, para ajudarem os outros, enfim, elas divulgam nos stories, divulgam no Facebook, nas suas redes sociais, enfim, até nos próprios grupos de WhatsApp, né? Que hoje estão cada vez mais fortes, mais existentes por aí, divulgando o serviço de outras pessoas e aí fazendo aquele papel, como a gente disse também no começo do programa, do famoso boca a boca. Porque se tu indicou, Fernando, eu vou saber que tem uma procedência, que tem uma qualidade. Claro. E muitas vezes a gente compra também até para ajudar, porque a tua tia está fazendo bolo, a tua prima está fazendo salgadinho, o teu amigo está fazendo isso. E tem gente que é bom de indicação, né? Porque olha, eu tenho uns amigos aí que às vezes me indicam umas coisas aí que eu vou ver, me indicou uma vez só. Na segunda que ele me indica, eu disse assim, ó, sai pra lá, jacaré, porque eu não quero mais não, hein? E aí é outra coisa que a gente tem que se ater também, essa questão do marketing digital, é a questão da fotografia, da imagem do produto. Não estou nem falando da beleza, enfim. Mas, por exemplo, tu estás vendendo um bolo e tu colocas uma foto lá no teu Instagram, um bolo maravilhoso, todo ornado, o fundo lá não tem um varal de roupa lá no fundo, não tem o cachorro passando lá na frente. É, organizadinho. Tu faz uma produção que hoje tu consegues fazer com o teu celular. Claro. Tem aquelas ring lights que agora estão sendo vendidas aos montes, aí o pessoal principalmente que está fazendo live, faz toda uma produção caseira e barata, já é um diferencial para o teu produto. E o caseiro hoje é o profissional que se utilizava há bem pouco tempo, né? Porque a gente barato, faz né? hoje no celular, tem equipamentos profissionais, às vezes de câmeras aí, que não fazem o que a gente faz com o celular, né, Bruno? Exato. Essa parte do design é bem bacana que o Henrique comentou sobre isso, porque nem sempre o empreendedor tem esse cuidado de casar as cores que ele usa no presencial com as cores da marca dele no digital, então corre aquele risco de você olhar a marca num site e vai na loja dele e não entende nada, as coisas não estão conectadas. Então essa parte do design é muito relevante para você criar uma identidade. Não é à toa que grandes marcas, quando você olha apenas o C lá da Coca-Cola, você já sabe que é da Coca-Cola. Ele já tem aquela fonte em todos os lugares que ele usa a impressão, no digital ou não, né? Então, você pode fazer isso, se inspirar nas grandes marcas e fazer localmente isso. Não é difícil. Até quero reforçar, a gente já está partindo para o final, que eu tenho feito alguns cursos gratuitos de marketing digital. Nós já estamos partindo para o final aqui, já faz mais ou menos, eu acho que uns 10, 15 minutos. É que o negócio o papo tá bom, o papo é bom. O papo tá bom. Só faltou uma caneca de café aqui. Vai, Bruno. Mas só para falar que a gente oferece alguns cursos gratuitos de marketing digital. Quem quiser depois é só acessar um projeto que a gente tem de educação, chama latinoedu.com, tá? Que é um projeto da nossa agência, e ali você vai encontrar alguns cursos gratuitos, eles são ao vivo, então é só ficar antenado nas datas, e aí você vai conseguir aprender muito disso que a gente conversou hoje aqui, de design, planejamento, conteúdo, redes sociais, anúncio, e-mail marketing. Muito nesses cursos são gratuitos. Legal. Eu falei aqui durante a entrevista sobre o debate, né, sobre marcas Xing Ling, Virei Graça e tal. Tem muita coisa Xing Ling que é boa. Muita coisa boa. E tem muita coisa ruim também. Por isso que é importante a pesquisa. E no meio digital facilita pra caramba, né? Você pesquisa tudo no celular, vai no YouTube da vida, já pesquisa também. Então é extraordinário. Pois muito bem. Quero agradecer muitíssimo ao nosso especialista em marketing digital, Bruno Santiago, por essa entrevista longa, Bruno. Obrigado, tá, Bruno? Sucesso para você. Voltamos a conversar, de repente, em breve aí, tá bom? Com certeza, contem comigo. Obrigado, Henrique e Fernando. Valeu. Sucesso para vocês. Valeu. Beleza. Jornalista Henrique Santos. Muito Era bom, isso. muito bom. Bom, né? Muito bom mesmo. Nos alongamos um pouquinho, mas... Não, mas quando o papo tá bom, vai fluindo bem. Pois, muito bem.
Nós queremos agradecer muitíssimo a você que esteve conosco nesse Câmara Debate. Agradecemos realmente pela audiência, pedimos que você participe conosco também pelas redes sociais, do Instagram da Câmara Municipal de São José, também o Facebook. Participe, nos ajude com novos temas, novos entrevistados. Estamos aqui por sua causa. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.